prazer imenso, Elaine, imenso mesmo, de todo o coração, estar contigo, poder dialogarmos aí sobre essa estratégia da construção dos comitês populares de luta. Então, essa é uma estratégia a nível nacional, é uma construção coletiva que partiu de movimentos sociais, organizações populares, organizações de esquerda, sindical, popular, do nosso campo popular, que a gente chama o campo popular da luta nossa, de classe trabalhadora a nível do Brasil. Os comitês populares de luta, de base de luta, na verdade, a gente iniciou a sua construção durante a campanha presidencial, a campanha do Lula, no sentido de politizar, no sentido de fazermos uma campanha de massa, de politização, no enfrentamento ao bolsonarismo, ao fascismo, etc., etc. E isso a gente realmente fez no Estado e no Brasil. Constituímos mais de 6 mil comitês populares da campanha Lula em todo o Brasil. Aqui no Estado foram em torno de mais de 200 comitês de diversas formas, nos municípios, nos bairros. Nós mesmo do Movimento Sem Terra, e eu particular, digamos assim, mas o movimento como um todo, nos empenhamos muitíssimo nessa construção. E deu certo, contribuiu muito, principalmente nas periferias, principalmente junto ao povão, nos bairros mais afastados, onde a esquerda, inclusive, deixa de ir muitas vezes e tal, essa conexão com essa realidade, com a situação extrema desigualdade, dificuldade, de necessidades de tudo que é tipo do nosso povão. Lá fomos nós, com as nossas bandeiras do MST, com as bandeiras de Lula, com o material que a gente tinha, com muita criatividade, fazendo feijoada, fazendo baião de dois, fazendo uma campanha bonita, de massa, com mística, com animação, e deu certo no sentido que a gente conseguiu politizar mais a campanha, sabe? E deu certo também no resultado eleitoral. O resultado apareceu nas urnas, onde a gente fez esse trabalho. E aí, já na época, Elaine, para concluir essa primeira parte, a gente assumiu um compromisso, nós, por exemplo, do MST, o compromisso que, caso a gente elegesse Lula presidente, e felizmente, a gente conseguiu obter essa vitória eleitoral e uma vitória política estratégica fundamental para o país e para o povo brasileiro e até a nível mundial, digamos assim, né, que estamos vendo aí, e a gente, então, assumiu um compromisso de, olha, nós vamos, depois da eleição do Lula, vamos ter que continuar com os comitês populares, com outro papel, claro, né, outra finalidade, daí, porque eleito ele, então, a gente conseguiu. Então, a pergunta era, como dar sustentação a um governo Lula a partir da base, a partir do povo, a partir da luta, das reivindicações, dos direitos da classe trabalhadora. Então, ficou esse compromisso desde a campanha, e daí, para precisar bem, então, de 22 a 24 de maio, realizamos, então, um encontro nacional de articuladores e articuladoras dos comitês populares de luta de todo o Brasil. Foi lá na Escola Nacional, Florestan Fernandes, em São Paulo, um encontro super representativo, muita mística, muita pertença, uma discussão muito importante, com muitas convergências do que está sendo feito. Por exemplo, durante todo o período da pandemia, nós do MST, mas não só, e setores da igreja e outros segmentos, nos dedicamos muito às ações de solidariedade, no combate à fome, à questão da fome, da miséria, etc., etc. Então, a gente se engajou muito nessa perspectiva que você sabe. Aí, nesse processo das ações de solidariedade,
foram criadas centenas, dezenas, centenas de cozinhas solidárias, cozinhas comunitárias, a confecção das marmitas, os comitês populares de saúde, no Nordeste, principalmente, que também o pessoal criou em relação aos cuidados, em relação ao Covid, etc, etc. Então, essas experiências todas apareceram, Elaine, lá na plenária nacional. Então, com representantes de todo o Brasil, e eu fiquei muito animado, nós somos daqui em 5, fomos eu, o companheiro Rui, ali do Comitê Popular do Campeche, o Rochadel de Campos Novos, o Luiz Carlos Pedroso, lá de São Bento do Sul, e a Rosaura, e a companheira Rosaura de Porto Belo, agora morando aqui em São José também. Então, nós 5, representando os comitês, essa estratégia de construção dos comitês populares aqui do nosso estado. E lá foi feito um grande debate com muitas convergências, troca de experiências, eu fiquei muito animado, impressionado com o tanto de coisas boas que o povo vem fazendo, vem realizando nas bases em todo o Brasil. Então, realmente, depois da eleição do Lula, nós nos empenhamos na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, garantir a posse do Lula no dia 1º de janeiro, e os encontros dos movimentos, avaliação do ano, planejamento para o nosso 2023. Então, tudo isso apareceu nessa plenária nacional. E lá, na plenária, nós fizemos os trabalhos de grupo, daí por regiões do país, tá certo? E nós reunimos a região sul, e, aliás, também foi muito bom o trabalho de grupo, que o trabalho de grupo sempre propicia mais pessoas contribuírem, participarem, colocarem sua ideia, suas propostas, sugestões, etc, etc. E de lá, então, nós que fomos daqui, já tiramos o indicativo, então, de realizarmos a plenária estadual dos comitês populares de luta. No primeiro momento, a gente sugeriu para o dia 1º de julho, aí aconteceu a 25ª Conferência Estadual dos Bancários, em Criciúma, que inclusive eu participei e teve espaço até para falar lá dos comitês populares, foi um momento muito, muito especial. Mas então, dia 29 de julho, eu falava, nós realizamos a plenária estadual, em Lages, em torno de 160, 170 participantes, uma plenária muito representativa, Elaine, muito representativa, de lideranças, uma representatividade muito, muito, muito boa. Fizemos lá, nós do Planalto Serrano, fizemos a acolhida com a mística, com o café da manhã, um cafezão caprichado para o povo que veio de longe e tal, estava frio, no dia 29 de julho, João Pedro Stedley contribuiu com a análise da conjuntura, no online, aí, problema da internet, daí ele gravou, e nós passamos, após o almoço, né, no início da tarde, a fala dele de 25 minutos, muito, muito esclarecedor, o pessoal gostou bastante. João Pedro, tu sabe, tem uma capacidade de síntese, de orientar, ele é um dos entusiastas dessa questão da construção dos comitês populares de luta pelo Brasil afora. Fizemos trabalho de grupo, tiramos uma coordenação estadual, 2 por cada região, um companheiro e uma companheira, então, para integrar a coordenação estadual dessa construção coletiva no nosso estado. Tem algumas regiões ainda que, então, eu estou com essa missão, então, de cobrir o estado, então já tem Balneário Camboriú, tem marcado em Joinville, no oeste, no extremo oeste, no sul, que coincidiu aí um encontro da Central de Movimentos Populares, a CMP, que a companheirada estão retomando em todo o Brasil, que é muito importante, retomar a Central de Movimentos Populares, que, diga-se de passagem, nós do MST ajudamos a construir desde o início. Então, coincidiu, essa coisa das datas sempre tem dificuldade, quando um pode, outro não pode, mas a gente realizou a plenária
E o povo saiu de lá muito animado, muito contente, foi com muitas convergências, leve e magnífica. No final, fizemos o ato de rua, fizemos o ato contra os juros altos, fora Campo Neto, na rua, a manifestação simbólica com todas as bandeiras, todas as faixas, todas as reivindicações. Concluímos, então, em alta, e depois o pessoal, claro, cada qual então retornou para suas casas, para os seus municípios. Ontem, inclusive, a gente reunimos com o Valnei Chucre, eu e o Rui, fazendo, então, o relatório, a síntese, o relatório da plenária, criamos o grupo de Zap. Como eu falei agora, então, vamos completar nas regiões onde o pessoal não pôde participar, então, eu estou marcando as plenárias regionais, para daí fechar e concluir, digamos, esse ciclo, consolidar uma coordenação estadual, tirar uma secretaria operativa, que mais ou menos a gente já tem, e aí dar continuidade a essa parte que vai ser o principal, o fundamental, Elaine, e todos e todas que nos acompanham, vai ser o seguinte, é implementar a construção dos comitês populares na base. Quais seriam, então, lá na base, nos bairros, nos territórios, nos setores, nas periferias, e qual seria, então, os grandes objetivos da construção dos comitês populares? São três fundamentais objetivos que eu sintetizo aqui. Primeiro, é contribuir, ajudar, de todas as formas, para que o governo Lula dê certo. Dê certo sob o ponto de vista das reivindicações, das necessidades do povo brasileiro, da maioria do nosso povo, na saúde, na educação, no trabalho, na renda, na questão da terra, trabalho, teto, cultura, combate à fome, geração de trabalho e renda, ou seja, aquelas reivindicações históricas da nossa classe, do nosso povo, a gente quer que dê certo nesse sentido, de atender às demandas, às reivindicações, às necessidades do povo brasileiro, do povão, né? E a gente sabe que aí é um governo de frente ampla, há uma disputa ferrenha interna e a disputa contra o outro lado do fascismo, que ainda está aí, né? Não foi derrotado em parte, mas ainda ele persiste, então temos uma longa jornada pela frente. Então, fazer o governo Lula dar certo nesse sentido, na visão e na perspectiva das reivindicações e da necessidade de transformações, de mudanças sociais, estruturais no nosso país. É nisso que a gente aposta. E que aponta, inclusive, para a necessidade da construção, que nós dizemos, de um verdadeiro projeto popular para o Brasil, que teria como grande objetivo resolver os problemas fundamentais do nosso povo, problemas estruturais e históricos, que vêm desde 1500 para cá. Um exemplo é a questão da terra, a questão da luta pela reforma agrária, que vai resolver um monte de questões, né? Tanto lá no campo como da cidade, e a questão dos alimentos, o emprego, a renda, o desenvolvimento e a justiça social, etc, etc. Segundo grande objetivo seria o seguinte, então, é o fortalecer, Elaine, fortalecer o que nós chamamos da organização popular, a luta popular, a luta social, incentivar, estimular o nosso povo para que lute pelos seus direitos, desde a base, desde o local, estadual, nacional, de acordo com o quê? De acordo com as necessidades e a realidade. Então, o pano de fundo é fortalecer a organização popular, a luta social e a formação política, a elevação do nível de consciência, do nível de cultura e do nível de organização
da sociedade civil, do conjunto da classe, mas especialmente os segmentos que estão em situação de mais vulnerabilidade social e também do ponto de vista organizativo, né, de reivindicar, de exercer a sua cidadania. E o terceiro objetivo seria, então, essa tarefa, esse método de retomarmos, melhor dizendo, o trabalho de base, o trabalho popular, na linha do Paulo Freire, aquilo que o Frei Beto tem dito, a educação política, retomar o trabalho de base. Eu digo retomar porque nós nunca se afastamos dele. Por exemplo, nós do MST, a nossa essência de nós existir é o trabalho de base, sempre é o trabalho de base, para organizar o Sem Terra, para fazer ocupação, para fazer uma jornada de luta, uma marcha, seja lá o que for, implica em fazer trabalho de base, fazer o trabalho político, trabalho de base, planejamento. Então, retomar esse trabalho de base junto ao povo, digamos assim, não que o povo não tenha organização, eu digo nós de organizar o povo, não é nós de organizar, porque lá nos bairros, nas comunidades, nas periferias, seja lá onde for, sempre tem alguma organização, alguma iniciativa, e, na verdade, são muito mais do que a gente imagina. Durante as ações de solidariedade, Elaine, a gente percebeu que tem lá um monte de problemas, de desafios, de coisa errada, de tudo que é coisa ruim, inclusive, mas tem lá, nesses espaços, iniciativas comunitárias, coletivas, organização, uma cozinha comunitária, uma horta comunitária, uma associação de moradores, um corte e costura, uma parte artesanal, o trabalho na questão da cultura, da música, da arte, com a juventude, nas periferias, por exemplo, aqui em Floripa, no Morro do Mocotó, quando a gente foi fazer a ação de solidariedade, entregar os alimentos, lembro do falecido Jacir, estava conosco, lembrança bonita que eu gravo do Jacir lá, o pessoal fez para nós, daí no final, uma apresentação, fizeram uma apresentação, o povo da comunidade, foi muito emocionante, uma criatividade, uma arte, e que é lá escondido, não, ninguém dá visibilidade, e eles mostraram o potencial que há nas periferias, na questão da educação, da cultura, da pertença, do vigor do povo. Então, essa parte do trabalho de base, na verdade, digamos, é para contribuir, é para melhorar essa organização. Então, os comitês populares, Elaine, e quem aí nos acompanha, companheiras, é uma ferramenta, é um método, é um instrumento, é uma ferramenta para nós fortalecer a organização do nosso povo. E aí, uma síntese que o João Pedro tem colocado, que eu concordo muito, é mais ou menos assim: como combinar, nesses 4 anos de governo Lula, que se retoma todas as políticas públicas e estão em andamento, então volta a se colocar de pé aquilo que tinha sido colocado abaixo pelo inominável e pelo inelegível, e tal e tal. Então, como combinar luta por políticas públicas, conquista de políticas públicas, implementação das políticas públicas com a organização, a formação e a luta popular. Repito, como combinar, então, isso tudo, né, combinar as políticas públicas com a organização, a formação e a luta popular. Entendemos que os comitês populares são um processo, são parte de um processo que não é novidade. Em outros momentos da história da luta da classe trabalhadora do nosso país já
Foram feitas iniciativas nesse sentido, e agora, nessa conjuntura, nessa correlação de forças, é imprescindível essa construção. Nós estamos apostando muito, muito, e ele vai ser um exercício de cidadania desde a base, desde a realidade, desde as necessidades, e qualquer pessoa, qualquer companheiro, qualquer companheira que tenha boa vontade, pode criar um comitê, pode sugerir a criação de comitê, a partir da situação do bairro, a partir da questão da saúde, do saneamento, do emprego, da violência, da agressão contra as mulheres, do sei lá o quê, da questão da terra, da moradia, da cultura, do esporte, saúde, educação, não importa. Importa que a partir do lugar onde o militante vive e atua, que ele tenha iniciativa, que ele tenha criatividade de propor. Então, iniciativa, criatividade, mística, desprendimento de fazer as coisas acontecer são fundamentais. Um exemplo, temos muitos comitês, nós que criamos muitos durante a campanha, temos eles vivos e alguns temos que reativar pelo estado afora. E a minha missão tem sido essa, viajar o estado. Eu estou como uma espécie de animador desse processo, não como coordenador geral, é muita pretensão, e seria muita carga para carregar nos meus ombros e tal, mas como um animador de um processo. Realmente estou liberado, o movimento me liberou, me legitimou para essa missão, a tarefa, nós com a tarefa é uma missão. Um exemplo é o Comitê Popular do Campeche. O Comitê Popular do Campeche, eu sou da ilha, que é um comitê atuante. Passou a eleição, a companheirada até me procuraram, e agora? E aí fizeram a provocação para a gente fazer aquela ação de solidariedade, o Natal Sem Fome. Provocaram, a gente aceitou, fizemos a parceria e fizemos aquela ação de solidariedade no Natal Sem Fome, maravilhosa. Mais de 500 cestas conseguimos entregar para o pessoal. Além disso, ainda foi para os povos indígenas, foi para os quilombolas. Agora o pessoal está na luta da UPA Fica, a UPA Fica, então é um trabalho a partir de questões concretas, como um companheiro um dia lá no debate falava numa reunião que nós tivemos lá, o companheiro Milton Osteto, lembra que ele falou, olha, o comitê popular, os comitês populares têm que ter tarefa concreta, tem que ter algo prático. Se não tiver algo prático para fazer, as coisas não vão se esvaindo, não vai dar certo. E isso mesmo, ele acertou em cheio. O Comitê Popular é para ter a ação concreta, a partir da realidade, da necessidade das pessoas. Claro que a gente tem que ter uma organicidade, que estamos, então, construindo, vocês já perceberam, né? Criar uma coordenação estadual, coordenação regional, tudo isso é fundamental, precisa. É preciso também dizer aqui, vocês já viram que eu falo bastante, pessoal, mas a gente também batalha, faz muita coisa, e tem esse acúmulo histórico de 44 anos na luta, alguma coisa a gente já aprendeu, né, nesse processo e tal, e a nível de MST, que tem nos ensinado tanto, né, de como fazer o trabalho de base, como partir da base, do problema real, concreto, do desafio, ir superando e tal. Então, essa é a construção que estamos nos colocando. E aí alguém perguntou, mas por onde é que a gente... Então, a gente começa, o ponto de partida de tudo é a partir das nossas organizações, claro, a partir do sindicato, a partir do MST, a partir da CUT, do PT, do PSOL, do PCdoB, da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, da Marcha Mundial das Mulheres, da juventude, dos estudantes, das igrejas.
pastorais, aonde as pessoas estão engajadas em algum processo de luta, de organização e de exercício efetivo da cidadania, a partir disso que a gente vai fazer. Mas tem que ser um passo adiante, Por exemplo, falo do MST. Nós, do Movimento Sem Terra, temos muito o que fazer. É muito trabalho, muitas tarefas, muita missão que o movimento está envolvido e cada vez mais vamos nos envolver ainda mais.